Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui na IESC São Paulo para dar continuidade ao estudo sobre a oração. Bem, quero desde já antemão agradecer a todos aqueles que assistiram o vídeo anterior. Se você não assistiu, embaixo aqui nos comentários nós vamos deixar o link aí para você estar assistindo, amém? Assista, compartilhe, comente, é muito importante e acreditamos que para todos nós será um grande crescimento, em nome de Jesus, amém? Como de prática, vamos orar e pedir a bênção de Deus para mais essa manhã. Papai, nós te damos graça, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa manhã. Pedimos a tua bênção, pedimos que o teu Espírito seja sobre nossa vida. Continue manifestando, continue alcançando a cada uma dessas pessoas que têm ouvido, que têm entendido a tua palavra. Nós pedimos nessa manhã que o teu Espírito se manifeste em cada uma dessas vidas. Desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém? No vídeo anterior, nós falamos sobre o diálogo que eu e você devemos estabelecer com Deus, sobre a nossa conversa com Deus, sobre pararmos para ouvi-lo, sobre falarmos com estratégia para com Ele. Falamos sobre a nossa racionalidade na oração, que muitas vezes não temos na hora de orar, na hora de ter esse diálogo com Deus. Nós também falamos sobre que Deus deseja veementemente o relacionamento conosco. Deseja que eu e você se relacionamos com Ele. Esse é o desejo do nosso Deus. E complementando, nós falamos sobre as estratégias de oração, falamos sobre o ensino de Jesus quando esteve aqui na terra, falando sobre a oração do Pai Nosso. E falamos sobre as fases e fases da oração do Pai Nosso. No vídeo anterior nós falamos que Jesus começa a oração do Pai Nosso exaltando ao nosso Deus. Ele também fala sobre o reino do céu. Ele também vem falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus lá nos céus que se cumpra aqui na terra. Jesus também continua falando e pedindo o pão nosso de cada dia. Cada dia tem um pão, então nós devemos pedir esse pão cada dia. Também Jesus vem falando nessa oração sobre o perdão, que nós devemos liberar o perdão, nós devemos perdoar o nosso irmão, o Pai também vai nos perdoar. Jesus também vem falando sobre a tentação. Muitas vezes nós esperamos cair para depois pedir que o Senhor nos livre da tentação e deveríamos orar antes. Também Jesus fala sobre livrarmos do mal. E é bem interessante que ao finalizar essa oração, Jesus fala sobre o reino e ele continua exaltando o reino. No versículo 13 ele fala: pois tu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Jesus começa o Pai Nosso exaltando o reino e termina exaltando o reino. É algo interessante para nos analisar. Essa foi uma oração modelo que Jesus deixou na terra. E muitas vezes nós confundimos, ou erroneamente, nós colocamos como uma prerrogativa que devemos repetir e repetir a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não é uma repetição, a oração do Pai Nosso é um princípio. Existem vários princípios ali da oração para que nós devemos se relacionar com o nosso Pai, nosso Deus. Se você pega na Bíblia, nós não vemos nenhum dos apóstolos, não vemos nenhum dos discípulos orando o Pai Nosso. É bem interessante. Quando você vasculha toda a Bíblia, você não vê nenhum dos discípulos orando o Pai Nosso. Mas todos os discípulos, todos os profetas, nós vemos eles estabelecendo o princípio da oração do Pai Nosso em suas orações. E é isso que eu e você devemos aprender. E eu acredito que quando nós sabemos o princípio, quando nós entendemos o princípio da oração, a nossa comunicação com o Pai fica melhor, e bem melhor. Porém, nos nossos dias atuais, qual é o maior impedimento da oração? Qual é o maior impedimento que eu e você muitas vezes temos para orar? Pense um pouco.
E algumas pessoas eu escuto falar, mas Jesus, né, tinha muito tempo. Jesus não tinha tantas distrações como nós temos nos dias de hoje. Jesus, né, não tinha Netflix, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Jesus não tinha nada disso. Então, por isso, ele conseguia orar sem nenhuma distração. Ok? E é bem interessante isso. O que hoje tem nos distraído na oração? O que hoje, né, tem nos levado a um impedimento na oração? Nós temos muitos e muitos problemas. Nós também temos muitas e muitas distrações. E é bem interessante que nós temos o problema da distração mental e nós temos muitas vezes também um problema do corpo físico. O corpo físico muitas vezes não está nos ajudando para orar. Muitas vezes estamos cansados, muitas vezes estamos com sono. E isso nós encontramos na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 26, e lá no versículo 39 e 40, nós observamos ali o cansaço dos discípulos. O cansaço dos discípulos naquele momento que Jesus pediu para que eles estivessem com ele ali orando. Nessa passagem, os discípulos estão com seu corpo totalmente debilitado. Ao versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus ali está orando. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o versículo 40 diz: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E Jesus ali, acredito que, né, no momento não de alegria, falou para os seus discípulos: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Então você vê ali que era um cansaço físico que estava sendo um grande impedimento para os discípulos. Jesus estava a poucos minutos de ser crucificado, pediu para que os seus discípulos, junto com ele, orassem, mas o cansaço dos discípulos fez isso. O corpo debilitado deles ocasionou essa situação. E nós devemos ter essa racionalidade. O meu corpo muitas vezes está debilitado. O meu corpo muitas vezes não estou totalmente naquele vigor físico. E racionalmente a gente tem que ter isso em mente, em nome de Jesus. Amém? Por outro lado, hoje nós, além da dificuldade física, nós temos a dificuldade mental. E quais seriam as dificuldades mentais? Você já percebeu? Quando você se propõe a orar, você coloca no seu coração: eu vou orar, inúmeras situações acontecem. Chega a ser até engraçado, né? Na maioria das vezes, quando você se propõe a orar, e você dobra o seu joelho, todas as inúmeras situações acontecem para que você seja impedido para orar, né? Por exemplo, você está ali de joelho dobrado e começa a orar, vem sempre uma pessoa te chamar. Já aconteceu isso com você? Você está ali, muitas vezes, num momento de oração, está ali num diálogo com Deus profundo, e chega alguém para atrapalhar no exato momento que você está orando. E, né, por muitas vezes, nós entendemos que tem a parcela do inimigo. O inimigo, muitas vezes, envia a pessoa sobre determinados lugares, envia sobre determinadas situações para nos atrapalhar. Mas também tem uma outra prerrogativa que nós devemos entender e devemos compreender, que devemos avisar as pessoas naquele ambiente que nós estamos orando. Porque se a pessoa sabe que nós estamos orando, então tenho certeza que ela vai fazer o possível, o impossível para não nos atrapalhar na oração. Mas muitas vezes fazemos dessa maneira.
agimos dessa maneira, avisamos a todos, esse momento eu vou tirar para oração, esse momento eu vou tirar para falar com Deus. Ou depois que a pessoa nos atrapalha, nós muitas vezes nos distraímos com a pergunta, com a conversa e nem voltamos a orar. E lembra que a gente falou no primeiro vídeo, como é muitas vezes difícil para mim e para você estar conversando com alguém e essa pessoa deixar de falar com a gente para fazer outra situação, para falar com outra pessoa. Imagina nesse exato momento que estávamos falando com Deus e paramos de falar com Ele por causa de uma distração. Outra coisa que muitas vezes, acontece na nossa vida é a falta de foco e a falta de concentração, eu e você deveríamos ter na nossa mente que nós iremos falar com Deus, então nós deveríamos estar 100% focado nessa conversa, 100% focado naquilo que eu vou falar para com Deus. E muitas vezes quando nós se colocamos nesse propósito, vários problemas acontecem. Por exemplo, estamos orando e aí lembramos das nossas obrigações domésticas. Acontece isso com você? Muitas vezes estamos orando e aí lembrando daquela conta, nós lembramos da compra, nós lembramos do pagamento justo na hora de orar e falar com Deus. Também ali estamos orando e aí às vezes estamos de olhos abertos, as coisas em nossa frente começam a nos distrair e nós perdemos o foco. Você já se deparou muitas vezes, começa a orar, você começa até concentrado, você começa até muitas vezes focado, mas de repente você começa a se distrair com alguma coisa, pega algo na mão, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, e quando você se dá conta, você para e pensa, nossa, eu estava orando. E aí eu te pergunto, imagina Deus nesse exato momento. Ele está esperando, estava ali, ouvindo você falar e simplesmente você para de falar. Outra coisa que muitas vezes acontece, justo na hora que eu e você está orando, começa a vir pensamentos de muitas coisas que você não pensava fazia anos, muitas vezes fazia tempo. Por que isso acontece? E muitas vezes entendemos que isso é setas malignas. Muitas vezes entendemos que isso é o inimigo que coloca. Mas nós também não devemos eximir a nossa culpa. Se nós estivermos 100% focado na nossa oração, se estivermos 100% dando o nosso 10 para Deus, e nesse diálogo, pode ter certeza que você vai conseguir bloquear a sua mente para essas setas malignas. É bem interessante, muitas vezes nós vemos, principalmente acontece com homens, estão assistindo um futebol, estão assistindo algo que chama a atenção e eles estão 100% focados, nada tira a distração dele. A mulher fala, o filho fala, ele só responde com a cabeça, mas os olhos, o corpo, a mente ainda está vidrado no futebol. Não estou aqui para criticar o futebol, mas eu estou falando sobre o 100% de foco que muitas vezes a pessoa, o homem coloca sobre isso. E nós não colocamos esse 100% na nossa oração. A nossa geração é uma geração que muitas vezes orando, mexendo no WhatsApp, ora, mexendo no Facebook, ora, muitas vezes, lendo e-mail. E muitas vezes, quando nós estamos orando e fazendo esses tipos de coisa, involuntariamente, nós estamos falando para aquela pessoa a qual estamos conversando que aquela conversa não é tão importante. E aí podemos nos perguntar, será que Deus merece a devida atenção? Será que Deus merece ser dividido com as redes sociais? Será que Deus merece ser dividido com o Facebook? Será que Deus merece ser dividido com o Instagram, com o WhatsApp? E só lembrando, que muitas vezes nós esquecemos, nós estamos falando com o Rei dos Reis. Nós estamos falando com aquele que pagou tudo
para te ouvir naquele exato momento. Lembrando que nós estamos falando com aquele que nos deu a vida. E a vida com abundância. E muitas vezes estamos dividindo esse tempo de diálogo com Deus com outras coisas que não merecem tanta atenção. Todos esses fatores faz com que o nosso relacionamento com Deus não seja 100%, que o nosso foco não seja 100%. Por isso, eu e você devemos estar atentos, devemos estar totalmente focados nessa oração. Outro assunto que muitas vezes é nos questionado sobre a oração é: qual a posição que eu devo orar? Qual a posição certa? Qual é a posição errada que eu devo orar? Eu devo orar de braços abertos? Eu devo orar de olhos fechados? Eu devo orar de cabeça baixa? Eu devo orar de joelho? Eu devo orar deitado? Qual é a posição correta que nós devemos orar? Se você procurar na Bíblia, não existe nada falando qual a posição certa ou qual a posição correta que devemos orar. Podemos orar de olhos fechados e muitas vezes podemos perguntar por que orar de olhos fechados. Muitas vezes o olho fechado nos dá mais concentração e aquilo que é visível não nos distrai tanto assim. Essa é uma das prerrogativas de orar de olhos fechados. Muitas vezes dobramos o joelho para orar. Muitas vezes eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas: por que vocês dobram o joelho para orar? Muitos não conseguiram responder. Dobramos o joelho para orar porque é uma referência, é um modo de se colocar para com Deus. Você não conversa com outras pessoas de joelho dobrado. Eu não estou aqui conversando com você de joelho dobrado. Mas quando nós prestamos total referência ao nosso Deus, nós dobramos o joelho, porque é o Rei dos Reis. Amém? Outra coisa também, na Bíblia não fala que eu e você devemos orar de cabeça baixa, mas porque muitas vezes oramos de cabeça baixa? Muitas vezes oramos de cabeça baixa em sinal de respeito, em sinal de temor para com Deus. Também muitas vezes vemos na Bíblia pessoas orando com a cabeça para o alto. O salmista Davi fala: se eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então você vê que não existe uma regra, algo que estipula como você deve orar, qual a posição que você deve orar. Nós vemos na Bíblia pessoas que fizeram oração sentada, nós vemos na Bíblia pessoas que fizeram orações deitada, vemos na Bíblia pessoas que fizeram oração com as suas mãos para o alto, com as suas mãos para baixo. Vemos na Bíblia pessoas que fizeram oração com o seu rosto no pó. Várias e várias posições nós vemos as pessoas na Bíblia orando. Qual a mais incômoda ou menos incômoda para você é o critério de cada um. A única prerrogativa que nós temos é: fale totalmente focado, fale totalmente concentrado para com Deus. Não podemos estar de qualquer jeito nas nossas palavras. Não podemos estar de qualquer jeito na nossa postura. Não podemos ter distrações durante o tempo da nossa oração com Deus, do tempo do nosso diálogo com Deus. E muitas vezes isso acontece. Uma coisa que tem nos chamado muita atenção nos dias de hoje é uma grande questão que nós temos ouvido muitas e muitas pessoas falarem nos dias de hoje. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem: eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. Eu não consigo orar porque minha vida é corrida, eu tenho muitos afazeres, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, então não consigo tempo para orar. E é bem interessante, quando você começa a ler a palavra, Jesus dá muitas e muitas soluções para os nossos problemas que temos nos dias de hoje. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, eu acredito que Jesus soluciona
o problema de muitas e muitas pessoas que não têm tempo para orar. De madrugada, ainda quando estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Muitos de nós queremos acordar cedo para orar. Muitos de nós queremos passar a madrugada orando e falando com o Pai. Essa prática da oração, nós deveríamos estar no nosso sangue. Deveria ser como um estilo de vida. Mas como tem sido, muitas vezes, a nossa negligência pela oração? Como está a tua oração nos dias de hoje? Pelo teu filho, pela tua filha? Como está o teu tempo de oração perante Deus? Isso tem sido 100%? Ou muitas vezes, as distrações do dia a dia têm feito você até muitas vezes parar de orar. Eu não vou orar porque toda vez que eu dobro o joelho começam as distrações. Eu não vou orar porque eu não tenho tempo. Jesus abriu mão do sono dele para ele se relacionar com o Pai. E é bem interessante, se você começa a analisar um pouco, Jesus veio do céu. E Jesus, se você pegar na Bíblia, é a pessoa que mais se relacionava com Deus. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Jesus tirando tempo para orar, tirando tempo para se relacionar com Deus? E será que quando ele estava no céu, ele não tinha já esse relacionamento com Deus? Se Jesus, que é Jesus, veio nessa terra e tirou todo esse tempo para se relacionar com Deus, imagina eu e você. Quanto de tempo a gente não deveríamos investir para se relacionar com Deus? O grande problema que nós vemos muitas vezes é, muitos de nós não sabemos administrar o tempo, e muitas vezes por gerenciar esse tempo mal, erramos em muitos princípios da palavra. Bem, por hoje nós vamos ficar por aqui. Invista tempo em oração. Invista tempo no diálogo com o seu Deus. Tenho certeza que você vai crescer e muito. Até a próxima, em nome de Jesus.